Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para poder dialogar com vocês alguns assuntos, debater sobre alguns temas do direito do trabalho. Mas antes disso eu vou me apresentar, para vocês saberem quem eu sou. Eu sou o Alexandre, eu sou advogado, atuante na área do direito do trabalho e do direito civil. Também sou procurador do município de São Caetano do Sul, trabalho lá na procuradoria há 11 anos e também tive a grata felicidade de ser aprovado no concurso nacional da magistratura do trabalho. E espero aí num curto espaço de tempo, se Deus assim quiser, assumir o cargo de juiz do trabalho. Então hoje eu vim compartilhar com vocês um tema que está aí bombando no mundo jurídico. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver alguns debates de acadêmicos, de professores, advogados, juízes do trabalho a respeito dessa pergunta que está aqui no nosso slide. Uma pergunta muito interessante. Há vínculo de emprego entre o motorista de aplicativo e as plataformas de transporte? Será que essa relação jurídica, ela é uma relação jurídica de emprego ou ela é uma relação jurídica autônoma? E no direito nós precisamos debater as ideias, nós precisamos trazer essas indagações para o debate acadêmico, para o debate nos tribunais, nos livros, a fim de que nós possamos o quê? Que a ideia seja difundida e ganhe uma fundamentação jurídica forte, adequada, para que todos possam, assim, compreender essa dinâmica. Então esse é o nosso debate de hoje. É isso que eu venho convidar vocês a dialogar comigo. Tem um chat aí para vocês, onde podem ser enviadas as perguntas. Essas perguntas serão respondidas ao final. No final da nossa apresentação, vai ter aí um intervalo de tempo. Nós vamos dar uma olhadinha nas perguntas e voltamos aqui para respondê-las. Fiquem à vontade para perguntar. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma pergunta é impertinente. Todas as perguntas são extremamente importantes para o nosso diálogo. O professor não é o detentor absoluto do saber, ele troca aprendizados com o aluno, ele troca esse conhecimento para que nós possamos o quê? Todos construir o conhecimento. O aluno não pode ser um simples repetidor de informações. Ele tem que conhecer, ele tem que ter um senso crítico. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então fica a pergunta, será que essa relação jurídica, ela é uma relação jurídica de emprego ou é uma relação jurídica autônoma? E antes disso, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender quais são os elementos que irão configurar uma relação de emprego. Quais são, como diz o nosso ministro Maurício Godinho Delgado, que tem um livro ótimo de direito do trabalho, quais são os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego? Quais são esses elementos, professor? Vamos lá, vamos tratar desses elementos tão imprescindíveis para a relação de emprego. Aqui no nosso slide está demonstrando que os requisitos da relação de emprego estão previstos tanto no artigo 2º quanto no artigo 3º da CLT. Professor, mas o artigo 2º está tratando aqui, considera-se empregador e não empregado. Mas aqui embaixo, no finalzinho, você vai perceber que tem a prestação pessoal de serviço. E esse elemento, prestação pessoal de serviço, é um dos elementos que compõem a relação de emprego. E aqui no artigo 3º, nós temos o quê? O próprio conceito de empregado. Veja o que a CLT está dizendo aqui para nós. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Aqui é o conceito clássico de empregado, o conceito que está tipificado
no artigo 3º da CLT. Então nós vamos aqui analisar um por um desses elementos para a gente compreender a parte teórica e depois debater algumas decisões sobre a questão do vínculo de emprego. Vamos aos elementos, vamos debater os elementos. Primeiro elemento que a gente tem aqui para a relação de emprego. O trabalho é prestado por pessoa física. Pessoa jurídica não pode pedir vínculo de emprego, exceto se a constituição de uma pessoa jurídica for para mascarar o vínculo de emprego. Suponhamos que você será contratado para exercer uma atividade de TI. Aí o seu contratante diz, olha, crie uma pessoa jurídica, você vai criar lá uma Eireli, uma sociedade com a sua esposa, e eu vou te contratar para você prestar o serviço de TI. Só que se tiver preenchido todos esses elementos da relação de emprego, essa pessoa jurídica foi só para mascarar a relação de emprego. Então a regra é essa, pessoa jurídica não pode ter vínculo de emprego. Tem que ser pessoa física. Todavia, se a pessoa jurídica for utilizado para mascarar uma relação jurídica diferente de base, eu afasto a pessoa jurídica e reconheço que a prestação de serviço é feita por pessoa física. Bacana? Primeiro elemento, trabalho prestado por pessoa física. Até porque toda a proteção que a legislação confere, tanto Constituição Federal, CLT, as regras da OIT, tem como proteção o ser humano. As regras de proteção do direito do trabalho estão relacionadas ao ser humano. Proteção de jornada, proteção ao meio ambiente de trabalho para que não venha prejudicar a saúde do empregado, é direcionado às pessoas físicas. Bacana? Primeiro requisito, pessoa física. Segundo requisito da relação de emprego, pessoalidade. Pessoalidade. Professor, o que é pessoalidade? O contrato de trabalho, a relação de emprego, na figura do empregado, ela é personalíssima. Ou seja, eu contratei, por exemplo, o José, porque o José atende o perfil que eu preciso para desenvolver, por exemplo, a atividade de gerente aqui na minha empresa. Eu analisei o currículo do José, o José passou por uma entrevista de emprego, o José passou por uma dinâmica de grupo e eu entendi, olha, o José é o perfil adequado para exercer a função de gerente. Pode o José um dia dizer, olha, empregador, hoje eu não posso ir, estou muito cansado, eu vou mandar o Pedro, que é o meu irmão, no meu lugar. O Pedro é muito melhor do que eu, tem muito mais qualificação do que eu. Será que eu posso fazer isso? Não pode, gente. O contrato de trabalho é personalíssimo na figura do empregado. O empregado não se pode fazer substituir nessa relação de emprego. Diferente do empregador. O empregador não é personalismo. Se há modificação na estrutura da sociedade, se mudam sócios, a regra é que isso não afeta em nada o contrato de trabalho. Entretanto, em relação ao empregado, esse sim, personalíssimo, pessoalidade. Quer ver? Ó, eu volto aqui um pouquinho no artigo 2º, como eu disse, que complementa o 3º. O empregador dirige a prestação pessoal do serviço, ou seja, a pessoalidade. Terceiro elemento para configurar a relação de emprego. Não eventual. Professor, o que é não eventual? Não eventual é sinônimo de contínuo? Tivemos esse debate durante muitos anos em relação ao empregado comum e ao empregado doméstico. Porque a CLT diz não eventual. E a lei do empregado doméstico, quando regula essa relação jurídica do empregado doméstico, falava em contínuo. Aí existiam algumas teorias. Contínuo não é a mesma coisa de não eventual, é a mesma coisa de eventual.
chegamos à doutrina majoritária, entende o quê? Que não eventual é aquele trabalhador em que como eu posso me expressar? Eu não vou precisar dele todos os dias. Ele não é de necessidade permanente. Eu não crio uma justa expectativa de que ele continuará permanentemente comigo. Esse trabalho será feito o quê? Eventualmente. Por exemplo, eu tenho lá uma empresa que fabrica papel, uma empresa pequenininha, eu tenho 3 funcionários. E às vezes quando eu tenho algum problema, por exemplo, lá na minha hidráulica, deu problema na rede hidráulica, no banheiro, eu chamo lá o Zé. Ô Zé, vem aqui, arruma aqui para mim. Arruma aqui para mim o meu empreendimento, tive problema aqui no encanamento. O Zé veio, prestou o serviço, eu paguei, ele foi embora. Não criou uma expectativa de continuidade. Não criou uma expectativa de repetição no tempo. A lei previdenciária, a lei 3048, ela diz que não eventual é aquele trabalhador que está inserido nos fins não normais da empresa. Se discute um pouco o que seria fins normais e anormais da empresa. Mas está lá no decreto 3048, aquele trabalhador que está inserido nos fins não normais da empresa. Veja, mas o não eventual não quer dizer que ele tenha que trabalhar todos os dias. Eu posso ter, por exemplo, um garçom que trabalha sábado e domingo para aquele bar, por exemplo. Mas eu tenho o quê? Uma justa expectativa que esse sábado e domingo irá se repetir no tempo. Então, mesmo que seja 2 dias na semana, para aquele empregador, com a justa expectativa de aquilo se repetir no tempo, eu tenho o preenchimento do requisito da não eventualidade. Fazendo parênteses, quando a gente vai hoje na lei do empregado doméstico, o empregado doméstico ele criou um critério objetivo, mas no empregado doméstico, lá está dizendo que se eu presto serviço 2 vezes por semana, não tem vínculo de emprego doméstico. Não estou dizendo do empregado urbano. Só para a gente fazer esse parênteses, para as pessoas não se confundirem essa diferença entre o trabalhador urbano e o trabalhador doméstico. Já estamos aqui com 3 requisitos. 4º requisito da relação de emprego: onerosidade. Receber pela minha prestação de serviço. Nessa relação jurídica, empregado e empregador, os 2 sujeitos que estão no polo dessa relação jurídica são sujeitos ativos e passivos. Por exemplo, o empregador, ele tem o quê? Ele tem a obrigação de pagar salário, mas também ele é credor da força de trabalho do reclamante. Eu pago o salário, mas o trabalhador faz o quê? Ele presta o serviço para mim. O empregado presta o serviço e eu o remunero pelo serviço prestado. Já o empregado, já esse polo do trabalhador, o que ele faz? Ele é devedor da força de trabalho e é credor do salário. Onerosidade. Elemento chave também na relação de emprego. Professor, e se eu não receber para prestar serviço? Aí essa relação jurídica ela é outra. Se você não recebe pela essa prestação de serviço, você pode estar inserido, por exemplo, numa atividade de serviço voluntário. Muitas pessoas exercem atividade como serviço voluntário. Tem uma lei que tipifica a forma do trabalho voluntário, com uma série de requisitos que precisam ser preenchidos. Quem que pode ser o tomador de serviços de trabalho voluntário? Não é qualquer tomador que pode ser, entidades de filantropia, sem fins econômicos, estará lá na legislação. Podem procurar. Professor, tira uma dúvida. O estagiário, ele não preenche todos esses requisitos e também não recebe para isso? Só que tem uma lei, a lei do estágio, diz que a finalidade do estágio
é um ato educativo que vai preparar o estagiário para a vida profissional. A finalidade não é receber salário para subsistência, como é o empregado. O empregado trabalha para receber remuneração para a sua subsistência. O estagiário trabalha como um ato educativo supervisionado que fará com que ele se prepare para o exercício de uma profissão, mesmo que preenchido os demais requisitos do vínculo de emprego. Já falamos sobre 4 requisitos da relação de emprego. E aí nós vamos no último requisito da relação de emprego, que é o mais importante, que na maioria das vezes, 90%, é o que vai definir se aquela relação é uma relação de emprego ou ela é uma relação autônoma. Subordinação. Elemento chave. O trabalhador é um trabalhador subordinado, que não é sinônimo de submissão. E a subordinação aqui tem alguns fatores. No começo da sua discussão, disse muito que a subordinação era econômica. Ou seja, o empregado dependia economicamente do empregador. Ele precisava trabalhar para a sua subsistência. Primeira ideia disso. Começou a se flexibilizar essa ideia. Hoje nós temos, por exemplo, inúmeros microempreendedores que são empregadores. E muitas vezes o seu empregado tem exercido 2 atividades. Trabalha num lugar e trabalha para aquele microempreendedor. E ele não depende economicamente daquele microempreendedor. Mas mesmo assim ele é empregado. Então começou a flexibilizar. Olha, ela não é só econômica. Que subordinação é essa? Subordinação ela é jurídica. Hoje já está pacífico. A subordinação é jurídica. Professor, por que jurídica? Porque ela decorre da relação jurídica de emprego. Ela decorre do contrato de trabalho, do contrato de emprego entre o empregado e o empregador. Juridicamente, o empregado ele é subordinado. Então a subordinação ela é jurídica. Bacana, professor. Já consegui entender. A subordinação é jurídica. Boa. Vamos continuar. Entretanto, existem alguns conceitos dessa subordinação jurídica também. O grau de intensidade em que ela atua em cada caso. Por quê? Nós tínhamos lá no modelo, por exemplo, no Fordismo, aquela subordinação direta. O supervisor passava na fábrica, ele vai olhando, ele vai controlando a produção, o modo de fazer, o horário de fazer, ele controla tudo, ele está ali olhando, ele está te cobrando se você falta, se você deixou de fazer aquilo. Uma subordinação intensa, uma subordinação mais pesada. Só que as relações sociais, elas vão mudando com o passar do tempo. E aí começou-se a criar teorias da subordinação. Uma das formas que está aqui, ó, a subordinação objetiva. Como assim objetiva? É quando os serviços prestados por aquele empregado está o quê? Delineado. Está o quê? Como ele diz aqui, integrado aos objetivos da atividade empresarial. Mesmo que aquela manifestação do supervisor seja mais tênue. Muito praticado, por exemplo, nas atividades intelectuais. Porque nas atividades intelectuais, muitas das vezes, o empregador não tem aquele conhecimento específico. Você tem lá um trabalhador da área de TI na empresa. Ele tem muito mais conhecimento do que o empregador. Muito mais. Então o empregador não consegue o quê? Atuar no modo como o trabalho é prestado. Mas aquela atividade está inserida o quê? Nos objetivos da atividade do empregador. Mesmo que não seja tão intensa, vai existir a subordinação. E também uma subordinação estrutural, que a doutrina trouxe por meio do professor Maurício Godinho, que é ministro do TST. Ele foi um pouco mais além na sua teoria sobre subordinação estrutural. Ele diz que, mesmo que o empregado não receba ordens diretas do tomador de serviço, se ele está estruturalmente ligado à atividade,
ele vai ser configurado empregado. Foi uma discussão que travou-se muito em vínculo de emprego daquelas pessoas que dirigem aqueles carros de telefonia, pedindo vínculo direto lá com a concessionária do serviço. Tinha uma empresa aqui e eles pediam vínculo direto, porque diziam que estruturalmente ele estava ligado à atividade fim da concessionária. Discutiu-se muito isso. O Supremo deu uma decisão dizendo que a terceirização ela pode ser tanto na atividade fim como na atividade meio, e a subordinação estrutural começou a perder um pouco de força. Então veja, falamos da subordinação objetiva e estrutural, e agora tem uma outra subordinação, que é a subordinação por algoritmos. Professor, o que é isso? Subordinação por algoritmos. Nós já estamos numa nova revolução industrial. Na indústria 4.0, onde você não tem muitas vezes no ambiente produtivo mais a figura do supervisor. O empregado, ele é controlado por um algoritmo. Ele é controlado pelos meios telemáticos. Ele não tem mais... Lembra a figura do supervisor naquele modelo clássico da empresa? Não tem mais. Ele tem o quê? Os meios telemáticos supervisionando a sua atividade. Supervisionando a sua atividade. Está lá. Cria-se um algoritmo onde o empregador consegue controlar nível de atividade, consegue controlar a subordinação, consegue controlar quanto tempo o empregado trabalha. É uma nova discussão que a gente tem hoje em relação ao... Opa! Só dá uma ajeitadinha aqui, mas já voltamos novamente, só para que as coisas fiquem melhor. Essa questão da subordinação por algoritmos, o empregado está sujeito ao quê? A um controle telemático. Professor, tem previsão isso na lei? Tem um artigo 6º, parágrafo único da CLT, que diz que os meios telemáticos se equivalem à subordinação jurídica. E aí é o grande debate em relação à subordinação dos motoristas de aplicativo e as plataformas digitais. E aí, depois que nós fizemos essa análise dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, trabalho prestado por pessoa física, de forma eventual, não eventual, onerosa e subordinada, eu tenho a teoria. Olha, preenchido em conjunto os 5 elementos fáticos jurídicos, aquela relação jurídica vai se caracterizar uma relação de emprego. Há quem traga um outro elemento que chama alteridade. Aí tem divergência doutrinária. Professor, o que é alteridade? Que o empregado não corre o risco do negócio. Por exemplo, o empregador não pode dizer, olha, empregado, não vou te pagar porque eu não tive lucro. O empregado vai dizer, eu não tenho nada a ver com essa história. O risco da atividade é seu. Eu quero o meu salário. É isso. Discute se alteridade ou não é requisito do vínculo de emprego. Mas ficamos com esses 5 elementos. Com ele a gente já consegue trabalhar bem legal. E aí eu pergunto para vocês, o motorista de aplicativo preenche esses 5 requisitos da relação de emprego? A natureza jurídica é de emprego ou é autônoma? É o grande debate. Tivemos regulamentação na Califórnia em relação a esses trabalhadores. Tivemos uma discussão agora no Reino Unido, à luz da legislação deles, reconheceu não uma relação de emprego, mas uma relação de trabalho com alguns direitos a esses empregados, mas não é esse o debate em questão. Nós vamos analisar o direito estrangeiro, vamos analisar o nosso. Esses caras, esses trabalhadores, são empregados? Até porque no direito do trabalho tem o quê? O princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Se na realidade restar provado que aquele trabalhador preenche os requisitos da relação de emprego, eu afasto a autonomia e o juiz configura uma relação de emprego. Vale mais a realidade do que a formalidade dos documentos. Não que os documentos não sejam válidos, não é isso. Mas pelo princípio da primazia da realidade, é a realidade fática que vai prevalecer. E aí eu trouxe algumas decisões para que a gente traga a gente vai trazer aquela parte teórica
para a parte prática, para vocês verem como que os julgamentos estão ocorrendo. Nós tivemos uma decisão aqui, lá do Sul. E veja o que o juiz disse neste caso. Depreende-se a existência de subordinação. Aqui tem o preenchimento dos demais requisitos. E ele começou a trabalhar o quê? Subordinação. É aquilo que nós debatemos no começo. Subordinação é um elemento chave para a configuração do vínculo de emprego. Depreende-se a existência de subordinação na hipótese em que o preposto da reclamada, ou seja, aquele que prestou o depoimento pessoal, afirma que a nota do reclamante era 4.52, enquanto a média local era 4.57. Que quando a nota ficava abaixo da média local, a plataforma, da conta da plataforma, tanto o motorista quanto o passageiro, passa a ser desativada. Que subordinação que nós temos aqui? Ela não é a subordinação por algoritmo? Veja, a nota, ele recebe uma nota, o algoritmo pega aquela nota, e se a nota daquele empregado, daquele motorista, for abaixo, ele pode ser o quê? Desativado. Será que nós temos a subordinação? Olha que interessante. Continuou a sentença. Ainda verificar-se do depoimento da testemunha, abre aspas, a documentação era exigida pela empresa, que era a empresa que determinava o valor da corrida. O motorista não teria aqui, neste caso, autonomia para dizer quanto cobrar por aquele trabalho. Quem definia aqui o valor? A empresa de aplicativo. Ele dirige a prestação pessoal do serviço. Poder diretivo do empregador. Nós vamos ter um outro bate-papo desse aqui mais para frente, que nós vamos trabalhar a questão de se pode ser despedida por justa causa do empregado que se recusa a tomar a vacina. E nós vamos trabalhar o quê? Os poderes diretivos do empregador. E dentro do poder diretivo que o empregador tem, que decorre da subordinação, ele está dizendo aqui, ó, a empresa de aplicativo aqui, nesse caso a Uber, ela era que determinava o valor da corrida. Estamos caminhando. Aqui, ó, quem mais está dizendo aqui, ó? Que as premiações eram feitas de acordo com o mínimo de corridas exigidas sem cancelamento. Subordinação por algoritmo, você vai receber de acordo o quê? Com o mínimo de corridas que você assim o faz. Se você faz poucas corridas, vai receber menos. É o quê? A discussão aqui. Não estamos trazendo juízo de valor, se a decisão é certa ou se a decisão é errada. Até porque no direito nós temos essa construção, linhas de pensamento. Vocês, ouvindo jornal, lendo notícias, vão ver, o Supremo decidiu por 6-5. Não quer dizer que os 6 estão certos e os 5 errados. Cada qual enxergou aquela situação de uma forma. O que não pode o juiz é deixar de fundamentar. Os juízes têm que fundamentar todas as suas decisões. Então não tem senso crítico se está certo ou não é conhecimento do vínculo. A gente está estudando se tem ou não. E cada qual chega à sua conclusão. Então veja aqui, a transferência de valores à época dos pagamentos de cartão era feita semanalmente. Também tem o preenchimento do requisito aqui, também onerosidade. Veja que a plataforma identificava o valor da corrida, a nota, o número mínimo de corrida, tudo isso influenciava na contraprestação que o motorista recebe. Tem subordinação por algoritmo? Fica a pergunta. Veja, aí ele trata aqui dos demais requisitos da relação de emprego, que nós falamos lá atrás. Vamos trazer aquela questão teórica para a prática. Questão fica evidente quando se revela através da pessoalidade da prova oral, que conta aqui na plataforma Uber, necessariamente era individual, não podendo ser utilizado por outros, sob pena de desligamento. Olha que interessante. Nós dissemos aqui que a prestação de serviço ela é pessoal. No nosso exemplo lá, o José não podia mandar o irmão dele.
Aqui, o motorista de Uber não pode mandar outra pessoa no seu lugar, sob pena de desligamento. Poder diretivo do empregador. Não quero mais. Numa relação de emprego, a extinção do contrato de trabalho não precisa, via de regra, ser motivada. O empregador diz: fulano, não quero mais os seus serviços, vou pagar os seus direitos, as verbas rescisórias e todas as outras coisas que decorrem da relação de emprego. Nós temos aqui a questão da pessoalidade junto com a subordinação, desligamento, trabalho pessoal, não podia mandar outra pessoa no lugar dele. Onerosidade, fica comprovada através dos pagamentos repassados ao motorista através de comissões de corrida. Professor, mas não é a Uber que paga. É aquele cliente que chamou o motorista para pagar. Nós temos já na CLT valores que são recebidos que não são do empregado, que não são do empregador, são de terceiros. A gorjeta é um exemplo clássico. A gorjeta é um exemplo clássico, onde que o empregado recebe não diretamente do patrão, ele recebe de terceiros. Não deixa de estar presente a questão da onerosidade. Subordinação, pessoalidade, onerosidade, não tinha pessoa jurídica, era pessoa física, do outro primeiro requisito lá. Assim como a não eventualidade. Resta demonstrada sobre outra ótica que era possível a reclamada controlar a frequência do motorista através do aplicativo. Eu controlo o motorista por aplicativo para que o trabalho seja não eventual. Não eventualidade junto com subordinação por algoritmos. Olha que interessante. Olha que bacana. Vamos pensar. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar e raciocinar. Essa foi uma decisão do TRT da 4ª região. Isso foi uma decisão do TRT da 4ª região. Aí eu trouxe também uma decisão. Aqui restou configurado o vínculo de emprego. Aqui preencheu todos os requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego e houve o reconhecimento jurídico do emprego. E eu trouxe uma decisão, uma outra decisão, não é deste mesmo processo que nós analisamos não é desse mesmo processo. Outra decisão. Agora nós temos uma decisão onde? Do Tribunal Superior do Trabalho. Olha que interessante. Eu estou até com essa decisão aqui para dizer para vocês. Essa decisão ela é da 4ª turma. É uma decisão da 4ª turma. E o relator é o ministro Alexandre Luiz Ramos. É o relator deste caso que chegou da Uber no Tribunal Superior do Trabalho. E aqui o TST disse não tem vínculo de emprego. Vamos analisar os fundamentos? Vamos entender os fundamentos. Só fazer um parênteses aqui. E hoje isso é muito importante, nós sabermos os fundamentos que levaram o tribunal a chegar àquela conclusão. Quando vocês estudarem processo civil, vocês vão estudar algo que o CPC de 15 trouxe como novidade, que são o sistema dos precedentes. Com aquela ideia do direito dos Estados Unidos lá, onde às vezes nós assistimos algumas séries, onde os advogados, teve um precedente do Estado tal contra fulano. O CPC trouxe algumas coisas e o sistema, ele trouxe a ideia do sistema dos precedentes. Vão existir, nós vamos estudar esse processo civil, precedentes vinculantes e precedentes persuasivos. Vinculantes, aqueles que têm obrigatoriedade de segmento, e persuasivos, aqueles que vão ajudar na construção da nossa fundamentação. Aqui, por essa razão, aqui nós precisamos entender por que o TST chegou a essa conclusão. Quais foram as razões que levou o Tribunal Superior do Trabalho a dizer que ali não tinha vínculo de emprego. Veja, primeira coisa que o TST disse, olha, neste caso aqui, o depoimento pessoal, ou seja, o próprio motorista disse que não havia metas de números de corrida ou valores a serem arrecadados por dia, que prestava serviço por aplicativo a partir das 6 e que não havia horário pré-determinado para iniciar e encerrar a prestação de serviço. Começou o quê?
a dar um pouco mais de autonomia. Aqui o TST começou a visualizar. Olha, ele não tem horário para iniciar, ele não tem um número mínimo de corridas para fazer. Olha, eu acho que a subordinação aqui começa a ficar mais fraca, não está ficando tão forte como aquela subordinação do outro caso. Aqui nós estamos o quê? Ela está ficando o quê? Um trabalho mais coordenado do que subordinado. Veja, que o depoente ligava e desligava o aplicativo nos dias em que queria. Se você é empregado de uma empresa hoje e você está lá trabalhando, você não pode simplesmente, agora eu vou para casa, no meio do expediente. Estou cansado, não quero mais trabalhar, eu vou embora. O empregador vai dizer, não, você está dentro do seu horário de trabalho. Você não pode sair daqui. Você tem que cumprir a sua jornada. Se você sair daqui sem justificativa, eu posso exercer o meu poder disciplinar. Posso advertir, eu posso suspender e até mesmo, no extremo, aplicar a penalidade de justa causa. Então aqui o TST diz, mas o motorista pode ligar e desligar quando ele quiser, sem sofrer qualquer penalidade. Veja o que diz o TST. O enquadramento da relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a respectiva plataforma deve se dar com aquela prevista na Lei 11.442, que é aquela lei do transportador autônomo das carretas, que o STF julgou constitucional essa lei. Diz que eles realmente são autônomos. Então o TST está dizendo, olha, essa relação aqui do motorista de aplicativo não está configurado como uma relação de emprego, mas sim com uma relação de autonomia, E aí ele diz um fundamento muito interessante. Ele diz assim, o trabalho, ele é pela plataforma e não para a plataforma. Como assim, professor? A plataforma simplesmente faz o quê? Aproximar aquela pessoa que pede a corrida e o motorista. O motorista não presta serviço para a plataforma, ele presta serviço direto para aquele que chamou ele. Então não é para a plataforma, mas é pela plataforma. A plataforma somente facilita o negócio, ela intermedia aquela relação jurídica. Ela não é o tomador do serviço dele. É isso que o TST diz. Olha, não atende aos critérios definidos no artigo 2º e 3º da CLT. Aquele que nós estudamos no início hoje do nosso diálogo, que são os elementos da relação de emprego. Veja, ele está dizendo aqui, o usuário motorista pode dispor livremente quando se disponibilizará o seu serviço de transporte. Ele liga e desliga a plataforma para ficar online no momento que ele quiser. Se ele quiser ficar offline, ele vai ficar offline também. É isso que o TST veio entendendo. Sem qualquer fiscalização, olha que interessante. Sem qualquer fiscalização ou punição por essa decisão de ficar offline, de desligar, de acessar na hora que ele quiser, como constou nas premissas fáticas incorporadas pelo acordo. Aqui eu só vou fazer um parênteses. O TST não analisa mais controvérsia de fatos e provas. O TST não vai dizer mais se o fato A ocorreu ou não. Os fatos serão definidos no acórdão. Então o acórdão define os fatos. O recurso de revista subiu para o TST só vai analisar se aquelas premissas fáticas do acórdão configuram ou não vínculo de emprego. E neste caso, o TST disse, olha, as premissas fáticas desse caso não nos leva à conclusão de que lá existe uma relação de emprego. E veja, teve uma outra decisão do TST, que eu vou pegar aqui, ela não está compartilhada aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos dela. Teve uma outra decisão do TST
que também afastou o vínculo de emprego. A justiça aqui, o TRT da segunda região, o TRT da segunda região neste caso, o TRT da segunda região, ele configurou o vínculo de emprego. O TRT da segunda região, nesse outro caso, ele disse que lá tinha um vínculo de emprego. Por que que o TRT entendeu que lá tinha vínculo de emprego? Olha o que que o TRT disse nesse outro caso. Ele não está aqui no slide, mas depois nós disponibilizamos esses materiais para vocês. Ele está dizendo aqui, ó, que as empresas de plataforma não são simples intermediárias. Elas exercem realmente a atividade de exploração da plataforma. E por exercer essa atividade de exploração da plataforma, com a subordinação por algoritmos, através de nota, através da possibilidade de um valor maior pelo número maior de corrida, terá aí a subordinação jurídica. O acórdão do TRT disse, olha, quem fixa o preço é a plataforma. Está de acordo com aquela decisão que nós analisamos. Veja, ele diz assim, ó, olha o que o TRT diz no caso. O aplicativo é um instrumento acessório ao bom funcionamento do negócio. Ao bom funcionamento do negócio. E que essa ideia, o acórdão do TRT diz assim, e que essa ideia de que se o empregado pode ficar offline a qualquer momento, não pode prevalecer, sob pena de o próprio negócio ser fadado ao insucesso. Porque se todos os motoristas ficarem offline, ele não conseguirá prestar o serviço de intermediação entre aquele que pede e o motorista. Então não pode ficar offline da maneira como que eles querem, né? E ele continua dizendo dos outros elementos da relação de emprego. O acórdão disse, ó, o trabalho é de forma habitual, porque neste caso o trabalhador prestava serviço diariamente. Onerosidade, porque recebia, o TRT diz assim, ó, onerosidade, pois inequívoca a realização do serviço de transporte que era demandado e remunerado. Também tinha aqui a relação de emprego. Ele diz o trabalho era pessoal porque o motorista não podia mandar outra pessoa no seu lugar. E ele vai trabalhando sobre isso. E o acórdão cita o artigo 6º, parágrafo único da CLT, que diz assim, olha, para efeitos de subordinação jurídica, ele diz assim, ele copia e cola o parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica, está na CLT, e aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. Veja, ele está dizendo aqui, a subordinação aqui é por meio telemático, é por meio dos algoritmos. Essa decisão do TRT2 foi parar no TST. E o TST agora aqui na quinta turma, na lavra do ministro Breno Medeiros, disse, não há vínculo de emprego entre o motorista de aplicativo e, nesse caso, também é a Uber. O TRT disse que tinha vínculo de emprego. O TST reformou. Quais foram os fundamentos do TST? Ele diz assim, olha o que o TST diz. Com efeito, o reclamante admite que poderia ficar offline. Voltamos à decisão aqui. As premissas foram muito parecidas. Ora, se eu posso ficar offline, se eu posso ficar online, se eu ligo e desligo o momento que eu quiser, eu tenho autonomia nessa prestação de serviço, né? A flexibilidade na prestação, o momento, o modo, o local e a hora que o motorista quer aplicar, é ele que define. O TST entendeu dessa forma. Como é ele que define, ele é autônomo. Ele não tem subordinação jurídica. E mais uma vez ele disse que o motorista de aplicativo trabalha não para a plataforma, ele trabalha pela plataforma. Ele está dizendo aqui, ó, o aplicativo de transporte oferece uma interface entre os motoristas previamente cadastrados e os usuários do serviço. Ou seja, a plataforma só intermedia aqui essa relação jurídica. E trouxe um outro argumento, dizendo, olha,
ao motorista é reservado de 75% a 80% do valor pago pelo usuário. Um percentual tão alto que se fica com o motorista nos leva à conclusão que nós estamos no regime de parceria. Professor, de onde o TST utilizou isso? Ele utilizou da sua jurisprudência que tratou das decisões, das relações jurídicas entre o salão de beleza e o cabeleireiro. Existe uma discussão muito grande. Hoje já tem uma lei, a lei do salão parceiro, que a lei materializou as decisões da Justiça do Trabalho. E antes da lei, o TST dizia assim, ó, aquele cabeleireiro que recebe 50% do valor do serviço que ele é prestado, o cabeleireiro ia prestar serviço, cobrava lá R$200 por que ele ia fazer. 100 ficava o cabeleireiro e 100 para o salão parceiro. O TST falava que nesse caso não havia uma relação de emprego, porque haveria uma relação de parceria. Então o TST trouxe, olha, a gente já julga assim, em regime de parceria, no salão, na relação entre salão e cabeleireiro e outras atividades de salão de beleza. E aqui ele aplicou o mesmo raciocínio. Ora, se 75% e 80% fica com motorista de aplicativo, ele não é empregado. Ele é o quê? Ele é um parceiro. A natureza jurídica, ela é autônoma. Ela não é uma relação de emprego. Então vejam pessoal. Aqui nós já estamos caminhando para o nosso final. É isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Nós não vamos aqui fechar questão se tem ou não tem vínculo de emprego. O que eu estou trazendo aqui é um debate, é para que nós venhamos a discutir se essa relação jurídica está sob a proteção da CLT, está sobre o manto de uma relação de emprego. Professor, mas se ele for autônomo e ele se machuca um acidente e ficar em casa, ele não vai receber nada. Realmente, se ele não é empregado ou se ele não contribui para a Previdência, ele não vai receber auxílio doença, até porque a relação com a Previdência é de caráter contributivo. Se não contribuiu, não vai receber benefício previdenciário. E como é que fica? É esse o debate que nós vamos trazer. É esse o debate que o mundo inteiro está trazendo. Como é que vai ficar essas relações jurídicas? É autônoma? É de emprego? Preciso ter uma lei específica que regulamenta essa atividade, conferindo um patamar mínimo civilizatório, com direitos mínimos a esses trabalhadores? É esse o debate que fica, é essa reflexão que fica. Então aqui nós finalizamos. Eu agradeço imensamente aí a paciência, o carinho de todos. Nós vamos dar uma pausa, vamos dar uma olhadinha se tem algumas dúvidas e nós respondemos o questionamento logo em seguida. Pessoal, voltamos aqui. Vamos dar uma olhadinha ali no chat. Não tem nenhum questionamento nesse momento. Caso tenha alguma dúvida, caso vocês estiverem ouvindo uma live no Instagram ou lendo algum artigo, tenha alguma dúvida sobre esse assunto, não fiquem com dúvida. Mande um e-mail lá para o Polo Luz, eles me encaminham o e-mail, a gente troca algumas informações, a gente pode trocar alguns materiais que nós temos em relação a essa discussão. Eu espero que eu tenha contribuído para que nós possamos pensar, raciocinar, compreender se essa atividade que nós vemos todos os dias da nossa vida, se essas atividades do nosso cotidiano, ela vai se caracterizar ou não como uma relação de emprego. Aqui a gente consegue enxergar de uma maneira bem legal, de uma maneira bem didática, toda a teoria. Porque muitas vezes a gente vê a teoria, nós lemos o nosso material, nós lemos a doutrina e ficamos pensando, onde que eu aplico essa teoria? Onde que eu trago para a parte prática a teoria do direito do trabalho? E a gente traz aqui, por meio de decisões judiciais, como que o Poder Judiciário, como que o mundo jurídico está enfrentando essas questões sociais, como que o mundo jurídico está se comportando frente a todas essas relações jurídicas que chegam ao Poder Judiciário.
Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e até uma nova oportunidade. Um grande abraço, até mais.